Olá pessoal, estamos começando com mais um Falando Sobre. Hoje o assunto é planejamento familiar e empresarial. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que um especialista. Eu recebo aqui hoje o meu querido amigo Adalberto Campos, que vai contar para a gente um pouco dessa trajetória em área de planejamento. Adalberto, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Robson. É um prazer estar aqui, podendo trocar essa ideia contigo, falando um pouco mais sobre o que eu faço e a importância de um planejamento para toda a sociedade, vamos dizer assim. Muito bom. Fantástico. Certamente vai render uma boa conversa aqui hoje. E eu peço para você que está acompanhando, se você considerar esse conteúdo importante não só para você, mas para outras pessoas do seu ciclo familiar e de amigos, deixa aqui o like e principalmente compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham conhecimento sobre esse tema que é bastante importante que nós vamos tratar aqui hoje. Adalberto, antes de nós entrarmos no tema principal, que é planejamento familiar e empresarial, conta um pouquinho da sua carreira e por que é que você chegou hoje para trabalhar nessa área. Legal. Bom, se eu falasse toda a minha carreira, ia ficar meia hora aqui falando, né? Mas vou resumir um pouquinho, né? Desde o início de quando eu me conheço como um profissional, comecei dentro de áreas comerciais, né? Fui galgando degraus nessa parte e minhas últimas experiências são 10 anos na área financeira, né? Trabalhei em grandes instituições bancárias. E diante disso, liderei algumas equipes, trabalhei bastante com gestão também tanto de liderança de equipe, como também de projetos de risco, de planejamento orçamentário, tudo isso. E adquirindo essa experiência toda, eu comecei a perceber que o mercado necessitava de profissionais mais adequados na parte de planejamento, não na parte só de venda de produtos ou essa guerra comercial, mas uma questão um pouco mais perene na parte de planejamento, pensando muito mais realmente num futuro saudável, né? Seja para uma família, seja para uma empresa. E aí eu, diante de toda essa jornada, né, desse tempo, eu recebi um convite a fazer parte de uma franquia de uma grande instituição, da Prudential, e desde então eu assumi essa responsabilidade e hoje a minha missão principal é trocar essas ideias, é bater um papo e falar um pouco mais sobre a importância, né, de um planejamento eficiente, de um planejamento sob medida. Basicamente isso. Aí eu brinco, né? Eu brinco que eu no banco eu dava boleto, né, para as pessoas. Eu falava, eu tô cansado de dar boleto. E hoje eu não dou mais boleto, eu dou cheque. Eu dou dinheiro para as pessoas. Mudou o lado. Exatamente, não cobro juros, né? Então é um negócio que... Então ficou interessante a conversa. Já começamos bem, melhor, começamos né? bem. Mas, Adalberto, dentro desta área de planejamento, eu vou dizer que nós brasileiros, né, embora estamos melhorando com o passar dos anos, digo de forma pessoal, não é muito cultural da gente nos planejarmos para o futuro, né? O brasileiro não tem muito essa cultura, como eu disse, estamos melhorando, estamos nos desenvolvendo em relação a isso. Para a parte de empresas, essa cultura já é diferente, claro, mas temos muito a melhorar, temos muito a nos conscientizar, né, nesse segmento aí, né? Sim. Então, há quanto tempo que você está agora na Prudential desenvolvendo essa... Prudential faz já um ano praticamente. Um ano, né? E aí eu te pergunto, para um pontapé inicial aqui, né? Como que você tem enfrentado ou encontrado justamente esse perfil de clientes? O pessoal está mais aberto a se planejar para o futuro? Ainda há resistências? Dá uma pincelada para a gente aí. O que você falou é muito importante, né? A questão cultural, né? Quando a gente fala de Prudential, a gente fala mais no aspecto de planejamento protetivo, né? Que gera uma proteção tanto para o empreendimento, tanto para os sócios, ou também para o pilar da família, o pilar financeiro da família, para as famílias. E dentro desse contexto, quando a gente pega em dados, o Brasil ele tem um percentual muito baixo de pessoas que se planejam. Então, dentro da população brasileira, 17% optam por uma proteção. Desses 17%, metade é uma proteção derivada de empresas. Por exemplo, igual seguro de vida em grupo. A empresa banca, a empresa vai ter uma dedução fiscal. E aí a gente pergunta, será que esse percentual que as empresas pagam, ele está realmente consciente da proteção dele, para que serve e tudo mais? Então, o maior desafio nesse ponto é justamente conscientizar.
O papel de um planejador, ele não é entregar uma planilha ou entregar números. O papel do planejador é entender cenários e compreender como que essa pessoa se conscientiza dentro do cenário que ela está. Né? Quais são as necessidades, quais são os impactos que isso pode gerar caso aconteça alguma coisa. Então, é um desafio grande, mas também é um desafio divertido, né? Porque a gente conhece muitas histórias, a gente conhece muitos cenários e é muito personalizado. Então, a gente tem um mar gigantesco para desbravar, mas sim, existe muita resistência de falar sobre o assunto. Até porque também é um pouco compreensível, né, de certa forma, para muitas pessoas, mas ninguém gosta de pensar que vai morrer um dia, né? Ninguém gosta, não é uma coisa muito prazerosa, porém é a única certeza da vida que nós temos é essa, né? Eu brinco que só tem duas certezas na vida do ser humano, pelo menos do brasileiro, né? Uma é a morte, que a gente não sabe quando, e a outra é um número que liga, não fala nada e desliga na nossa cara. Realmente, essas duas realidades estamos convivendo com ela aí. Exatamente, isso aí é todo dia, né? Então, mas existe sim, o aspecto cultural do brasileiro é um tabu, a morte é um tabu, eventuais acontecimentos que impactam a vida do ser humano no Brasil é tabu, né? E a gente tem culturalmente, essa tática de sair, por exemplo, assim, se um assunto é importante, eu vou sair pela tangente porque parece que o assunto desaparece, mas não desaparece. Perfeitamente. Tudo chega, né? Claro. Então, é essa a maior resistência. A gente fala, porque a gente vai falar, por exemplo, dentro do planejamento, a gente vai falar de seguro de vida. Cara, não. Isso aí é coisa Tá me agorando, não tem nada a ver. E o que bater na mesa vai adiantar também? Machucar a mão, talvez. Exatamente. Então, sim, é um aspecto cultural não falar sobre isso. Só que não falar sobre isso pode trazer prejuízos muito complicados, né? Por isso que a gente está aqui falando sobre, porque se a gente fala, a gente dá luz para o problema, dá luz, na verdade nem é problema, dá luz para a situação. Para a realidade até. Exatamente. Tratar a coisa como ela tem que ser tratada. Perfeitamente. A gente consegue planejar algo que seja saudável. Não é aquela coisa desnecessária, mas também é pautado no necessário. Perfeito. Isso que é o mais importante. Que legal. Bom, e quando a gente fala em planejamento, Adalberto, planejamento familiar, empresarial, claro, para as pessoas que nos assistem, existem várias vertentes, existe o planejamento no aspecto financeiro, de investimentos, não é isso que nós vamos tratar hoje. Agora nós vamos trazer o assunto um pouco mais para a nossa pauta mesmo, né? Porque existem essas vertentes, existem profissionais extremamente qualificados também que cuidam desse tipo de coisa, mas agora nós vamos falar no que se refere à sua atuação mesmo, né? De que forma que você oferece o planejamento, tanto empresarial quanto o familiar. Adalberto, traz para a gente agora já mais um direcionamento realmente. Perfeito. Quando a gente fala de estruturação de planejamento, seja familiar ou seja empresarial, quando a gente vai falar de família, por exemplo, a gente tem aqui 3 pilares que uma família hoje, quando ela pensa assim, em estruturar para o futuro, ela deve ter. Né? Tá. Primeiramente, um seguro de vida bem formado, um seguro de vida bem estruturado, um convênio médico bom e uma reserva emergencial. Quando a gente fala de reserva emergencial, é a base de pensando num caso de desemprego. Quando a gente fala de um convênio, a gente fala de tratamentos de saúde. E quando a gente fala de um seguro de vida bom, é o que protege tantos os sonhos ou a força de trabalho, que protege todo o resto. Tá. A minha atuação principal hoje, eu sou especialista na área de proteção. Então, qual que é o meu entendimento? É algo que a gente não se vê falando por aí, mas o meu papel é compreender como são os hábitos da família, do casal, da pessoa como indivíduo, entender quais são os sonhos, o que é preocupante para essa pessoa, o que é essencial para a vida dela, e aí eu discrimino isso num plano inteligente, que é o que vai ser fundamental para garantir, independente das circunstâncias, que esse sonho futuro, que esse futuro dela vai ser alcançado e protegido de uma forma extremamente simples, prática e garantida, inteligente. É isso que eu faço hoje, praticamente. Tá. Então, por exemplo, as pessoas, as famílias, elas têm as suas particularidades, os seus sonhos, os seus objetivos e as suas necessidades. Isso é individual de cada um. Exatamente. Então, você se aprofunda, você faz uma análise disso para ofertar
é o que melhor se enquadra, né? Não é um simples produto que a pessoa compra lá e já vem formatado. Neste caso, não. Você que cria essa formatação. Exatamente. Até porque quando a gente pega esse mercado de proteção, é um mercado que no Brasil ele é muito prematuro ainda. Ele é tratado como um produto de prateleira. Mas não pode ser um produto de prateleira, porque cada vida é única. Correto. É a mesma coisa quando a gente vai falar de nutrição, por exemplo. Igual, eu não sou profissional de nutrição, mas eu tenho minha nutricionista. Pô, o meu plano, Robson, o meu plano alimentar vai ser completamente diferente do seu. Perfeitamente. Somos indivíduos diferentes. Com idades diferentes, com... Enfim, vivemos de forma diferente. Com hábitos diferentes. Claro, profissões diferentes e tudo mais. A gente tem que entender o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. Tá. Né? Tem gente que olha e fala assim, pô, não vou comer isso porque eu não gosto. Né? Então, não existe... Quando a gente fala muito da parte individual, quando a gente fala que é seguro de vida individual, não tem como ser de prateleira. Tem que ser personalizado. Personalizado, acho que essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, eu trabalho na personalização dessa proteção. Né? E quais são as coberturas necessárias que vai cobrir cada possibilidade que essa vida tem. Né? Tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho, tem gente que é mais velho, tem gente que é mais novo. Então tem toda essa interação e é muito importante estar planejado, entender como vai funcionar esse planejamento. Mais à frente eu vou entrar nessa questão de ter filhos ou não ter. Eu já estou desenvolvendo aqui algumas coisas para a gente falar que vai ser bem bacana e acho que bem esclarecedor também. Perfeito. Antes de nós entrarmos nessa parte mais pessoal, então, que acho que é onde eu vou conseguir ter mais assuntos, me interessa mais também, né? Mas no quesito mais empresarial, Adalberto, onde que o teu produto, falando agora assim a nível de empresa, né? Ele também consegue atingir... Como seria essa parte mais voltado para o empresarial? No empresarial, quando a gente pega, a gente entende que a estrutura de um CNPJ é uma pessoa jurídica, né? Então, só que também não tem... Quando a gente fala de pessoa jurídica, fala assim, quem que é a alma dessa pessoa jurídica? São os sócios. Então, exatamente, sem sócio ou sem dono, né, sem o proprietário, não existe a pessoa jurídica. É uma coisa coisa louca. Por trás de uma pessoa jurídica há uma pessoa física, exatamente, que o coração está batendo ali. Exatamente. O orgânico da pessoa jurídica é a pessoa física. Então, no empresarial, a gente vai para duas camadas, né, que é a camada do seguro de vida em grupo, porque é uma pessoa jurídica que muitas vezes possui funcionários e esses têm seus direitos garantidos, tem tudo aquilo, e que existe também uma responsabilidade social dessa empresa com o funcionário. Então a gente fala de seguro de vida em grupo, que é o quê? O que a empresa contrata para esses funcionários. Isso é uma parte. Tá? Mas aí vem para o meu lado. Qual que é a minha atuação em cima de uma empresa? Os sócios. Por quê? Porque uma empresa, por exemplo, formada por 2 sócios, existe dentro desses sócios a sucessão dessa empresa. Perfeito. E isso é algo muito falho dentro do empreendedorismo brasileiro. Muita gente começa um negócio com sócio, com sociedade, tudo. Às vezes o negócio decola, tá de vento em popa e ninguém para pensar nos acontecimentos que podem impactar diretamente esses sócios. E até colocar a perder um negócio promissor demais. Muito, muito. Uma das coisas que mais acontece e que eu já assisti é justamente isso. Por quê? Fica mal direcionado entre sócios. Então, quando você fala assim, pô, eu tenho 2 pessoas que são fundamentais para essa empresa. Eu perco uma, né? Uma se esvai ou uma fica impossibilitada. Quem assume o lugar dessa uma? Ok, quem vai assumir é a sucessão. Geralmente é família, o cônjuge. Essa sucessão, ela tem expertise dessa pessoa para tocar a empresa? Pode ser talvez que sim, talvez não. Como que provavelmente, talvez não, né? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos do empreendedor brasileiro, não, né? Porque é muito difícil. Nós não preparamos a sucessão. Tem mais um erro aí nesse contexto. Tem 2 erros de planejamento. Primeiro, que você não preparou um sucessor. Tá. Diferente de um Silvio Santos da vida que preparou todos os filhos para trabalhar no próprio negócio. Nem todo brasileiro tem essa visão. E você não preparou um sucessor. E automaticamente as cotas vão para a sucessão. Como fica o outro sócio? Como fica essa situação? Tá. Aí eu tenho 2 condições, né? Por lei, ele tem que aceitar essa sucessão,
né? Ver lá o que está prescrito no contrato social, ou ele tem que comprar essas cotas de volta. Certo. E aí, eu vou sangrar o caixa da empresa para comprar as cotas? Como tá tudo isso? Quanto eu tenho para fazer tudo isso? Tá. Um seguro bem inteligente, preparado para sucessão, é a única ferramenta capaz de não de proteger o caixa da empresa para esse tipo de intempérie. Tá. Aonde, numa eventualidade, num problema, você tem uma alavancagem patrimonial, uma alavancagem de recurso que pode se indenizar a sucessão, os sucessores, indenizar a família do sócio, tá, e redistribuir as cotas lá dentro. Você ajeita a vida de todo mundo, vamos dizer assim. Você deixa o sócio fica feliz porque ele tem de volta as cotas para repensar. Ele não sangrou a empresa por causa de recursos e ele indenizou a família. Então tá tudo justo, tá tudo dentro dos acordes. Entendi. Né? Isso é uma prática pouco utilizada, talvez, mas que deveria ter um olhar muito especial para isso, Adalberto. Sim, tem que ter um olhar muito especial, principalmente quando a empresa ela começa a navegar em velocidade de cruzeiro, porque daí o que acontece? Você tem o empresário. Eu trabalho com muito empresário, então o empresário ele tem medo da empresa quebrar, mas ele não tem a consciência de que ele não pode quebrar, que ele não pode perder a força de trabalho dele. E aí às vezes ele tira ele da equação. E ele é imprescindível. Ele se considera assim indestrutível em dado momento, né? Dada a experiência de vida, que a pessoa se fortalece construindo o seu próprio negócio, e ela tem essa força, mas ela não se reconhece que ela também é frágil e que ela também pode ter Exatamente. E numa emergência é onde se faz as péssimas escolhas, é onde se faz os péssimos negócios. Porque aí é hora do desespero, muitas vezes. Exatamente. Né? Então, quando a gente faz esse dinamismo de criar uma proteção para sucessão, eu resolvo todas as questões que pode dar preocupação para esses sócios no futuro, no longo prazo. Isso é muito importante. Fora isso também, ajustável isso até em holding. Você fala, mas eu já estou tudo organizado com holding, tá? Mas qual é o único mecanismo que vai, numa ausência de um sócio, te dar dinheiro para pagar os impostos? Porque imposto não tem como fugir, não tem como por onde escapar. Tá. Então, qual é o único mecanismo disso? Uma proteção inteligente, uma proteção pautada nisso. Né? Então, Adalberto, é claro, a gente não vai entrar aqui em números, porque também o cenário ele é totalmente variável do tamanho de cada empresa, de patrimônio e etc. Mas falando, por exemplo, a nível de um percentual, o quanto um investimento, não sei se está certo eu tratar como um investimento, mas o quanto um planejamento desse custaria dentro da empresa? É tão caro que as pessoas elas não fazem pelo preço ou elas não fazem talvez pela falta de interesse, de não valorizarem isso? Elas não fazem porque muitas vezes elas desconhecem os riscos de um empreendimento. Elas desconhecem, elas não têm a consciência desses riscos que estão por aí. Entendi. Eu falo, aí volta para a parte cultural. O brasileiro é muito empreendedor. Exato. Pouco planejador. Ele vai vai no solavão. Começa a dar certo, eu acho impressionante isso. Ele vai tocando e vai crescendo, mas chega uma hora que é importante organizar. Tem muito negócio que nasce de um planejamento bem feito, mas os negócios que se mantêm, eles só podem se manter com planejamento estruturado. Perfeito. Em todas as áreas, em todos os cenários. E daí quando a gente fala assim, mas é caro e tal... Na verdade, o meu papel é trazer dentro de um planejamento saudável, tem que caber dentro de uma situação orçamentária, seja da empresa, seja da família, seja de tudo. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido eu criar um planejamento que vai causar um desequilíbrio. Um desequilíbrio de caixa ou de qualquer coisa. E muitas vezes o meu planejamento ele vai esbarrar num planejamento financeiro. Eu faço, eu sei fazer, mas eu não atuo. Entendi. Mas eu tenho parceiros que criam um planejamento financeiro, porque às vezes, para o cara se planejar, para a pessoa, para o empreendedor ou para o pai de família se planejar, ele vai precisar fazer escolhas. Muito bem. Por quê? Porque é aquilo lá, tem que encaixar as coisas no orçamento. E uma proteção tem que ser prioridade. Certo. É aquela coisa, ninguém deixa de pagar a luz
porque foi tomar uma no No com os barzinho, amigos no barzinho. Uhum. Né? Então, por que você vai deixar de se proteger? Tá. Então, existe sim também uma educação financeira que tem que ser aplicada para você encaixar um planejamento. Quando a gente fala daí de números de distribuição, né, a gente fala que um planejamento saudável, um planejamento financeiro, uma estrutura financeira saudável de uma pessoa normal, uma pessoa física, ela tem que ser 50% para os custos fixos do dia a dia, 30% de investimento, né? Você pega ali de 5% a 10% para proteção, e o restante é supérfluo. Porque dá para ter uma situação. É que na teoria é lindo, né? Na prática, aplicar isso é muito complicado. No mês a mês, que aí é a hora do vamos ver. E em falando de planejamento, é uma coisa que você faz para longo prazo, né? Não é uma coisa que você vai pagar só um mês e está resolvido, não. Exatamente. Então aí é onde a gente vai usar uma expressão bem popular, onde o calo aperta, né? E aí você precisa saber equacionar cada uma dessas questões. Mas aí também eu sempre penso assim, né? E isso eu sempre falo com quem eu atendo, com os meus clientes. Falo, o que você quer no futuro? Isso é muito importante, porque o que você quer ser no futuro, o que você projeta no seu futuro, vai demandar as escolhas e as decisões hoje, no presente. Você vai colher lá o que você plantar hoje. É a mais básica das... Exatamente. Né? E aí eu falo, beleza, vamos ver, o que você tem controle de resolver no futuro, de resolver agora que vai reverberar no futuro? Eu tenho controle sobre meus hábitos alimentares, sobre meus hábitos de saúde, eu tenho controle sobre tudo isso. Nada disso vai garantir que você não tenha um problema de saúde lá na frente, uma doença, alguma doença grave, alguma coisa. Nada disso vai impedir que você tenha, que você não tenha um acidente, que você não tenha uma intempérie, que você não quebre um braço, alguma coisa. Nada disso vai impedir. Mas o que você não consegue impedir, você consegue proteger. E aí é o ponto onde eu entro. Por quê? Porque a coisa mais triste do mundo é você ver alguém desistir de um sonho porque aconteceu algo no meio do caminho. Que ela não tinha culpa, ela não plantou aquilo, não foi culpa dela. E não estava sob o controle dela. Não estava sob o controle dela, só que também ela estava desprotegida. Então, isso é o mais triste. Então, para evitar esses tipos de situação, que existe a prioridade de uma proteção. Um seguro de vida. Aí eu falo, a longo prazo, às vezes compensa sacrificar uma ida de um barzinho num final de semana para ter uma proteção inteligente. Os outros 3 você pode ir normalmente. É só um fim de semana. Exatamente. Do que ficar desprotegido. Né? Então, mas aí são escolhas. Por isso que a gente trabalha muito na fase de conscientização. Porque isso é conscientização pura. Claro. Né? Não tem como fugir. Falamos, foi muito bacana essa questão empresarial. Aí você já deu, né, as vertentes aí que elas podem... As coberturas que podem fazer parte disso, né? Depois a gente até entra em mais algum detalhe. Sim, claro. Mas e no pessoal, Adalberto, né? Porque a empresa, nem todo mundo é empresário, tem as pessoas comuns que trabalham nas empresas e etc., que são funcionários, enfim, cidadãos comuns, né? E aí, vamos lá, essa hora, como é que o seu produto traz essas... Quando a gente pega na pessoa física, né? Na pessoa comum, né? A pessoa que não é um empresário, né? Um CLT ou um autônomo. Quando a gente fala de autônomo, a gente pode considerar um empresário. Né? Ele depende da força de trabalho dele para poder... ele... vamos lá. Um dentista, né? O dentista, ele depende da força de trabalho dele. Se ele não tiver agenda lotada, ele não traz dinheiro para casa. Se ele não puder formular a agenda porque ele não pode trabalhar... ele também não vai trazer dinheiro para casa. Então a gente já tem um risco enorme ali. Tipo assim, um cara que não pode parar. Exatamente. Eu ouço muita gente falar assim, eu não posso ficar doente. Falo, calma. O fato de você não poder não quer dizer que você vai ficar. Não vai garantir. Você tem as suas ferramentas que é tentar se cuidar, etc. Mas ninguém tá livre. Não é você que controla isso da forma que você tá imaginando. Se fosse, tava maravilhoso. Porque daí... Se fosse só uma escolha, né? Eu não quero ficar doente, tá resolvido. Maravilhoso. Também não quero morrer. Você eterno, né? Mas quando a gente pega para isso, aí a gente entende, o CLT e o que não é CLT. O que não é CLT não precisa nem dizer, porque é força de trabalho dele. Mas o CLT, às vezes o CLT ele tem aquela questão de, eu tô seguro, eu tô amparado. Mas a gente chega em algumas camadas do funcionário que você fala assim, o INSS daria conta do seu custo de vida hoje?
Custo de vida está alto. A gente sabe que estruturalmente, Previdência, INSS, todas essas coisas não está dando conta de manter todos os benefícios em dia. Então aí que uma coisa eu sempre pergunto, pô, você quer estar na mão de quem? Você quer ter o controle da sua própria situação? Se já quiser ter o controle da sua própria situação, é muito simples. A gente entende o cenário, entende custo de vida e desbrava todas as coberturas. Tem gente que anda de moto. Fala assim, pô, né, você anda de moto, você vai e volta do trabalho de moto. Poxa, no meio do caminho dá um problema. E aí? E eu falo, não é morrer. Aí às vezes, mas eu não vou morrer. Se morrer é o menor dos problemas. O problema é uma cadeira de roda, o problema é uma falta de mobilidade. Quando acontece isso, pô, imagine o processo do INSS até começar a receber Isso é muito complicado e cada dia mais, porque a gente ouve, pelo menos, né? Não tive nenhum contato próximo nesse sentido, né? Mas a gente ouve que, devido até a muitas fraudes, muita coisa que o sistema está sujeito ali, cara, demora cada vez mais e os pagamentos são cada vez menores, né? Exatamente. Essa é uma realidade que a gente enfrenta, que não estou falando aqui, é uma constatação, eu não estou inventando e nem... Não, é um fato, é observável. É observável, exatamente. Então, é uma realidade que aí está. É uma realidade. E quando a gente fala isso, daí assim, e eu falo isso de muitas coisas que eu ouço, né? Tá. E pessoas falam assim, mas a empresa me paga convênio. Tá ok, convênio, a empresa paga... O hospital vai te tratar da porta do hospital para dentro. Se você ficar mais de 15 dias, você já entrou no INSS. Como ficam os boletos chegando em casa? Né? Existe um custo de vida. Né? Claro. Existe. E isso eu estou falando de uma pessoa, vamos falar assim, uma pessoa sozinha. Né? Mas imagine um pai de família. Um arrimo de família. Um arrimo de família. Pai, uma mãe de família. Como hoje, sustenta né, tudo? gente... Sendo Exato. Que não pode trabalhar, tá dependendo de benefício do governo, né? Que fica travado a isso. Fica travado numa situação onde causa um impacto enorme no futuro da família. Às vezes, aquilo que levou uma vida para ser adquirido, aí vem os maus negócios. Na fase da emergência, você queima a qualquer custo. Um negócio que vale 5, você vende por 2. Porque precisa fazer dinheiro naquela hora. Você precisa. Tá. Então, assim, o que é isso? É falta de uma estrutura, de um plano. Né? Um plano personalizado, que vai cobrir justamente isso. Então, existem coberturas inteligentes para internação hospitalar, que paga uma diária, não para pagar para tratamento, para pagar custo de vida mesmo. Que serve para pagar o boleto que está chegando na casa do cara. Tá. Né? Então, existe... você pega aí... o cara fez uma cirurgia. Pô, uma cirurgia de emergência. Tá, ok. E o hospital hoje, Robson, é o seguinte. Você entrou, operou. Não, se já der para mandar para casa, manda. Vai embora. Beleza, foi para casa. E o pós-operatório, como fica? Tá. Né? Então, existe cobertura para cada tipo de situação. Existe um planejamento para cada tipo de situação. E o mais importante, em vida. Isso é o mais importante. Não é só em morte que a gente faz, só planejamento para morte. Tem também, mas em vida, isso que é o mais importante. Bacana. Bom, nós vamos entrar agora nessa parte, justamente. Eu quero saber mais detalhes sobre tudo isso que o Adalberto está falando, porque um seguro de vida clássico, eu vou chamar de clássico, né? Um seguro de vida mais tradicional, há quem não conheça esse tipo de produto, mas ele, assim, vou chamar o básico do básico. É aquele que, quando você falece, há um recurso que fica lá disponível para os seus herdeiros. Isso talvez seja a modalidade mais antiga e mais clássica, né? Exatamente. Mas, no caso, pela forma como você está descrevendo, dessas aberturas de vários tipos de cobertura, de várias especialidades, de algo personalizado, Adalberto, teu produto vai muitíssimo além disso. Vai. Tá. Vai porque o que acontece? O que a gente tem hoje no mercado, se a gente for comparar mercados, o que a gente tem hoje no mercado é um produto de prateleira que é vendido por um mercadão. Tá. E a gente for falar, já é banco que vende seguro. Exato. Não tenho nada contra, mas cada macaco tem que estar no seu galho, né? Quando começa alguém se misturar na área do outro, alguma coisa fica meio sem fazer aí nesse Exatamente. Percurso, né? É uma coisa que eu sempre brinco com as pessoas. Falo, cara, eu não sou advogado. Se eu preciso de uma orientação jurídica, eu vou atrás de um advogado. Perfeito. Se eu preciso de uma orientação nutricional, eu vou atrás de um nutricionista. Agora, por que quando eu preciso de seguro,
eu vou atrás do banco. Ou melhor, o banco vem atrás de mim para me oferecer o seguro, né? A minha carreira foi em banco, então aquela coisa que você fala assim, é ajudar o gerente na meta, tal. Mas aí a gente está brincando com uma coisa muito séria, porque a gente está falando de vida, a gente não está falando de um sabão em pó, a gente não está falando de um produto supérfluo, a gente está falando de algo que está interagindo diretamente. Então, às vezes, muitos clientes acham que estão protegidos e, na verdade... Não estão. Não estão. Ou não da forma como eles imaginam, exato, né? Exato. Porque você fala assim, poxa, vamos falar lá, um seguro de banco hoje, baratinho, uma cobertura de 100 mil em caso de morte. Você fala, cara, o que 100 mil resolve na vida das pessoas? Obviamente, eu não estou banalizando o dinheiro aqui, claro, mas é importante a gente entender o valor que o dinheiro custa hoje. Cara, 100 mil às vezes não resolve muita coisa. E muitas vezes, isso é um índice muito importante, a cada 10 solicitações de benefício, que é quando o cliente ou o beneficiário vai solicitar o benefício, 6 entram por via de judiciário. Porque existe uma recusa disso. Por que isso? Porque isso está se referindo aos meios tradicionais. Exatamente. A esse tipo de produto que não oferece a personalização e uma assistência também do negócio. Exatamente. Um acompanhamento, né? Não tem um acompanhamento e também ele não é feito ele não passa por um processo vou falar de comercialização, que envolve um profissional especialista nisso. O gerente do banco ele é especialista em crédito, ele é especialista em fazer contas para quanto é o crédito necessário para você investir na sua empresa, né? E jamais, eu não estou aqui tacando pau deles, não. Cada um na sua área, pelo amor de Deus, uhum. Mas ele não é especialista de seguro. Okay. Ele não tem uma SUSEP, ele não tem certificação para isso. Ele trabalha para o banco, para a seguradora do banco. Então, a gente acaba engessando muito um serviço que pode ser muito melhor. Né? Quando a gente fala do serviço que eu presto, ele abrange diversos tipos de coberturas, que vai interagir diretamente, personalizadamente para cada cliente. Então, não necessariamente uma cobertura, por exemplo, de quebra de ossos, que é uma cobertura que eu tenho, vai ser necessária para uma pessoa que não utiliza tanto os membros, não utiliza tanto a mobilidade para desenvolver seu trabalho. Agora, por exemplo, volto sempre a falar, imagine um dentista cirurgião. Cara, imagine que quebrou um braço, uma mão. Cara, são 4 semanas no mínimo sem trabalhar. Poxa, no mínimo, geralmente. E até recuperar toda essa mobilidade. Até recuperar a fisioterapia. Tudo. Agora imagine esse tempo parado. Agora imagine se você tem uma proteção que protege de fratura. Fala, poxa, você já viu isso, Robson? É um negócio que as pessoas não têm esse conhecimento e as pessoas também não entendem a necessidade de uma proteção dessa. Por isso é meu papel, porque a gente tem que falar, pô, você usa as mãos. Imagine essas mãos falham. Né? E não é ossa, não é arrancou a mão. Tem seguro para isso também, mas não é drástico, não precisa ser drástico. Mas são pequenas coisas que vão interferir diretamente no fluxo financeiro de uma família, né? No custo de vida de uma família. Então, isso que... É esse o diferencial. Já os convencionais, é morte. É morte e é cheio de porém, é cheio de coisa. Não existe uma análise prévia. É muito importante a gente ter noção que hoje, seguro de vida decente, seguro de vida bom, você compra com saúde e paga com dinheiro. Se você não tiver saúde, você não tem um seguro de vida bom. Okay. É isso que é o mais importante ter em mente, que o cenário importa muito. Legal. Bom, nós vamos nos aprofundar um pouco nesse assunto que está muito interessante, muito importante, né? Vai além da explicação de um produto, mas é também uma questão de conscientização, como nós dissemos desde o início. Então, Adalberto, justamente com o objetivo de me aprofundar, eu vou trazer agora a nossa conversa para cenários bem práticos do dia a dia, tá? Situações aí que a gente pode enfrentar. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa, tá? Que está próxima a 60 anos de idade, tá? E é uma pessoa solteira, certo? Uma pessoa que não tem herdeiros, tá? O que você pode oferecer para uma pessoa nesse sentido, uma vez que ela não vai ter para quem deixar patrimônio e nem se preocupa muito com isso, é um direito, né? Tem pessoas, é um modelo de vida, né?
E aonde o produto que você comercializa poderia atender essa pessoa? Tá, ok. Quando a gente fala de uma pessoa solteira, primeiramente, se a gente fosse criar um comparativo, né? Primeiro que o produto de prateleira já não serve, né? Porque o produto de prateleira, ele sofre renovações anuais, né? Então aí ela vai chegar nos 65, não vai ter mais disponível o produto para ela. Tá, isso não cabe mais. Não cabe mais. Um seguro de vida tradicional, aquele raiz que eu falei lá, a partir dos 65 não está disponível no mercado? Não. Geralmente, em condições gerais, não generalizando, mas a maioria, salvo algumas exceções, com 65 anos já... muito obrigado, até hoje você pagou, mas agora você não precisa pagar mais, porque você também não vai ter mais a proteção. A cobertura. Exatamente. Caramba. Mas o que é importante para o meu entendimento para criar um planejamento para uma pessoa assim? Qual o estilo de vida dessa pessoa? Como está a saúde dessa pessoa? Porque é muito importante entender tudo que ela... as questões da saúde dela até aquele próximo dos 60 anos, até aquela idade atual dela. Em cima disso, o que é importante para essa pessoa? Uma pessoa geralmente solteira, nessa idade, ela começa a ter uma necessidade de amparo em casos de acidente, por exemplo. Quanto mais idoso, né, quanto mais velho a gente vai ficando, maior a probabilidade de pequenos acidentes. E pequenos acidentes causam impactos grandes. Principalmente com o passar da idade. Né? Exatamente. A gente sabe disso. Ninguém está inventando nada. Isso é constatação também. Eu falo isso. E eu não sou velho, mas assim, eu já caí depois dos 35 anos. É completamente diferente de cair com 20. É uma semana sentindo dor. Então é um negócio que é complicado. Então, e não dá para... falar, por mais que o cara aquilo lá, por mais que seja saudável, faça pilates, faça tudo, não adianta. Pode acontecer. Então, para uma pessoa dessa que não tem família, mas tem patrimônio. Então, vamos lá. O fato da pessoa não ter família e não ter para quem deixar, não quer dizer que ela não vai deixar uma questão a ser resolvida depois que ela partir. Okay. Então, é necessário sim pensar num valor mínimo que seja pautado, né, no entendimento do quanto custaria o inventário dessa pessoa, porque alguém vai ter que pagar o inventário dessa pessoa. Ok. Né, vai ter. Vai isso ter. Aí é fato. É fato. 60 dias. Morreu em 60 dias, tem que estar arcando que TCMD. Isso aí não tem... Não tem conversa. Não tem como fugir. Eu falo isso porque eu, particularmente, já fiz 3 inventários, infelizmente. Mas você já sabe dessa... É absurdo. É dinheiro que vai. Claro. Então, primeiramente, no mínimo, numa base para isso, né? Mas também as coberturas em vida importantes, tá? Uma cobertura para cirurgias, uma cobertura para quebra de ossos, uma cobertura de acidentes. Por quê? É uma coisa que a gente pensa assim, se acontece algum evento com essa pessoa, da onde vai vir o recurso dela para ela poder estruturar uma adaptação, estruturar um atendimento para ela. Mas Adalberto, tem reserva. A reserva é feita para longevidade. A reserva financeira hoje, depois de uma certa idade, ela é feita para ser usufruída em benefício, não em emergência. Porque numa emergência, você queima uma reserva inteira. É verdade. Então, é muito pautado nisso. Por quê? Justamente por ter aquela coisa, não tem família, não tem filhos, não tem para onde correr. Se acontece um problema, vai precisar pagar alguém para fazer o serviço de acompanhamento. Exato. É um detalhe importante. Eu vou até te interromper um pouquinho, mas me veio aqui à cabeça. Porque quando a gente pensa numa seguridade, né? Você pensa num seguro de vida. Aqui nós não estamos falando só de seguro de vida, nós estamos falando de um planejamento. É diferente, né? Isso ficou bem claro desde o início, né? O seguro de vida é apenas um item dentro de tudo. Dentro de tudo que nós estamos falando e tentando esmiuçar aqui, né? O que a gente pensa, um falecimento é uma situação, quem vai ficar com o problema para resolver e sabe lá Deus de que forma vai conseguir fazer isso se não houver um planejamento. Exato. Mas um fator muito importante, que isso é uma realidade, a gente tem que estar muito atento, viu, né? Se você adoecer, e uma doença ela tem N tipos, ela pode te deixar 4 semanas apenas fora do teu contexto e você voltar, e ela pode te deixar às vezes por longa data, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que a gente precisa estar muito consciente. E uma coisa eu digo, Adalberto, eu vou até inverter um pouco, né? Mas quanto mais a gente vive, mais a gente enxerga situações acontecendo, né? Basta você estar sempre prestando atenção
e imaginar, puxa, se eu tivesse na situação do que eu estou enxergando, olha que problema. Então a melhor coisa é aprender com o problema do outro e se prevenir para que se ele chegar até você, você não sofra com isso. Exatamente. Né? Então, nesse contexto, é que eu falo assim, tudo bem, se a pessoa é solteira, né, como eu te propus esse case aqui, vamos chamar assim, né? Tá, ela não vai ter para quem deixar, aquilo vai ficar, ok. Então a questão morte, ela é uma, porém a pessoa pode ficar doente. Ela pode precisar ficar acamada, ela pode precisar de recursos, de um cuidador, etc. Resumo, ela vai precisar de dinheiro. Sim. E aí é onde o seu produto... Exatamente. Às vezes as pessoas falam para mim, você fica vendo probabilidade da pessoa se acidentar. Eu falo, jamais. E primeiro que é impossível, né? Fala assim, qual a probabilidade do Robson sair dessa sala e tropeçar num banquinho e bater a cabeça? Cara, não existe. Eu ia ficar maluco se eu tivesse que... E é muito importante deixar isso claro, que o meu papel não é ver probabilidade de acidente ou de desgraça. O meu papel é entender o impacto que isso gera se vem acontecer. Perfeito. E o impacto, não adianta. A gente vive num mundo que o custo é capital. Então, o impacto é financeiro. Sim, o impacto é financeiro. Se eu precisar de uma cadeira motorizada, é financeiro. Se eu precisar... eu tenho um problema, mas o meu convênio não vai cobrir. Eu preciso contratar o papa da doença para resolver. É financeiro. Você não vai contratar o cara dando um abraço. Não. Então, e aí a gente vem para outro ponto, que é o quê? O quanto eu estou disposto a me despreocupar, planejar para ficar despreocupado, porque eu estou mantendo, numa situação complicada, eu estou mantendo a minha dignidade. Perfeito. Porque quando a gente... Isso é um caso de solteiro, mas um pai de família. Puxa. Você imagina, né? Poxa, são tantos sonhos à frente, né? Filhos formados, tudo isso daí. Como fica a minha dignidade se eu tenho que parar o estudo do meu filho para ele poder trabalhar, para poder cuidar de mim, que não trago mais recurso e trago gasto para dentro de casa? Você fala, nossa, como é pesado. Não é pesado. É a realidade que a gente tem no Brasil hoje. E acontece. E não é o desejo de ninguém, muito pelo contrário, mas ninguém está livre. Exatamente. Né, dessa realidade bater a porta também. Né? E é impressionante como isso pode acontecer de uma hora para outra. É impressionante. Para você ter uma ideia, um caso simples e rápido que eu vou te contar. No ano passado, eu conversei com uma pessoa que hoje é meu cliente e ele é veterinário. Falei para ele, cara, eu tenho bastante cliente veterinário e tal, toma cuidado, né? Porque, você corre um risco. Você mexe com gato fura olho, gato machuca, cachorro morde, né? E você é o pilar. É o risco da profissão. O risco da Toda profissão tem seus riscos, né? Ali ele tá... Exatamente, ele está exposto, né? Putz, vamos conversar sim. Aí eu fui viajar, né? Quando eu retornei, eu falei, vamos conversar? Vamos deixar para o ano que vem. Acontece, as pessoas postergam. E aí a gente pode até falar de postergação, que é muito importante também. Postergou. De repente, agora em janeiro, Dalberto, preciso conversar com você. Falei, quando é assim, o que aconteceu? Houve um descolamento de retina dele. Caramba! Naturalmente ali. E não identificou ainda o que é. Puxa. E aí, lembra que eu te falei? Você compra com saúde e depois com dinheiro? Para eu aprovar as coberturas necessárias para essa pessoa, eu preciso que conste nesse projeto, nesse planejamento, que ela sofreu uma cirurgia por descolamento de retina. Entendi. E aí, nesse ponto, o seguro ele pode sim optar ou não em por te aceitar ou não. Ou criar reservas, né, em razão disso. E aí a primeira coisa que o cara falou, puxa, se eu tivesse feito lá aquela hora, eu já estava coberto. Falei, exatamente, você estaria coberto. Porque daí o medo dele... é um case que aconteceu na sua trajetória agora. Recentíssimo agora. Caramba. E aí eu falei para ele, porém, a gente vai trabalhar em cima disso, porque você ainda tem outro olho. Exato. Você ainda tem mãos. Você tem o resto do seu corpo ainda aí está ativo. E aí ele falou, cara, o meu medo é realmente aconteceu alguma outra coisa. Eu falei, então vamos proteger tudo isso. Vamos adaptar, vamos fazer um plano inteligente, porque hoje você percebeu da pior forma, pela dor, infelizmente, pela pior forma, o que é a força de trabalho ser reduzida. É complicado. Então a gente não pode deixar que isso aconteça.
Prevenir é prevenir. Exatamente. E aí, Adalberto, agora eu vou citar um caso o contrário desse primeiro que eu te falei, né? Imaginando alguém que esteja iniciando a carreira, né? Um jovem aí, galera que está indo para o mercado de trabalho, estejam formados ou não formados, né? A galera que está aí chegando agora. Por que um jovem desse contrataria um planejamento como o que você está oferecendo? Essa pergunta é legal, porque assim, eu tenho alguns jovens clientes de 22, 25, tenho todas, antes de 25 eu tenho também, mas é um público muito desafiador. Porque todo mundo já foi jovem. Quando a gente é jovem, a gente tá a mil, né? E a gente acha que a gente é invencível. E quando a gente vem com a gente que tem mais uma experiência de vida a mais, né? A gente vem trazendo um ponto de vista, é muito difícil você entrar na vida do jovem e falar, cara, é importante você se planejar. Porque, ele tá naquela loucura da explosão de famoso, tudo. Estou voando. Exato. Fala, não quero saber, um dia de cada vez e vamos que vamos. Mas por que é importante? Porque essas coberturas em vida que eu falei, né, que tanto protege uma pessoa que já é mais experiente de idade, ela vai proteger a força de trabalho desse jovem. Você imagina quanta força de trabalho esse jovem tem para colocar à disposição dele mesmo, do futuro dele, para os sonhos dele e para a sociedade durante toda a vida dele. E daí volta aquela posição. Imagina isso ser interrompido. Cara, isso é triste. É triste e acontece muito, viu? Muito mais. Acontece bastante com o jovem, porque o jovem ele tem se expõe mais também, né? Se expõe mais, viu? Putz, hoje eu não faço coisas que quando eu era jovem eu fazia e nem percebia o risco que eu estava correndo. E aí isso é uma proteção de força de trabalho, né? Que vem de acordo vem de frente com um dos propósitos principais do seguro, né? Que é você manter a pessoa segurada ativa economicamente, para que ela não precise ter ela não precise de assistência, de uma assistência ou uma assistência falha ou uma assistência que não vai suprir aquilo que não vai suprir aquilo que de fato ela necessita. Então você imagina a força de trabalho que esse jovem tem daqui para frente. Imagine perder isso. Puxa, quando ele tem um seguro, ele tá inserido na economia, ele continua sendo jovem, ele continua com recurso, ele pode se adaptar muito mais fácil. A uma nova realidade, se for o caso. Exatamente. Tá. E aí ele consegue desenrolar, ele consegue manter os sonhos, ele consegue manter os planos futuros. Tá. Né? Pode ser de forma adaptada? Pode, mas ele consegue. Então ele protege a força de trabalho, ele protege toda essa energia que ele está usando para a construção do patrimônio da família, do futuro dele. Da vida dele. Muito interessante. Mas tem um fator que até nós conversamos no off e agora me veio aqui à mente, né? O seu produto, o seu planejamento, ele oferece várias coberturas. Depois até acho que é legal você dar uma citada. Você já foi falando, né? Sim. Mas depois se você lembrar e puder trazer assim alguns itens a mais, né? Dos tipos de cobertura que existem e que você pode ofertar. Sim. Né? Mas eu sei que você oferta também, que não esquecemos, tem um momento certo para falar, né? Que é a questão de uma reserva que não é um investimento financeiro, mas pode servir também nesse sentido, né? Porque um seguro de vida tradicional, a gente sabe, você vai pagar mês a mês ou anual que seja, e uma vez que você pagou, não houve nenhum ao retorno da tua segurança. Sim. Perfeito. Exatamente. Mas nesse seu produto há a possibilidade de uma capitalização também, né? Nós esquecemos de abordar que eu acho que isso é um grande diferencial para você. É um diferencial importante, é um diferencial que muitas vezes as pessoas confundem e é muito importante esclarecer. Foi boa colocação sua. Existe sim, né? Diferente do que eu te falei, que no mercado a prateleira vai até os 65 anos, né? Tá. Eu tenho coberturas vitalícias, né? A gente fala de ativo securitário, você adquire o ativo. Nossa, mas como assim, né? Eu compro a apólice vou entrar mais ainda. Eu compro a apólice, mas como assim? Eu tenho uma cobertura, ela é vitalícia. Eu vou pagar ela por determinado tempo, 10 ou 20 anos, eu vou pagar. Eu tô lá pagando, bonitinho. Terminei de pagar essa apólice,
ela é minha. Ela me protege até os 100 anos. Pô, até os 100 anos tá bom pra caramba. Tá bom, né? Digamos, né? Tudo bem que estamos vivendo cada vez mais, mas 100 anos tá um bom, mas tá um isso bom é número lei, é aí. só por lei, porque com certeza se fosse mais também protegeria mais. Mas aí eu tô protegido até os 100 anos. Mas eu tenho a opção de resgate de boa parte daquilo que foi investido. Então, é um investimento? Não, não é um investimento. A gente tem que tomar cuidado, né? Assim, não é investimento pensando em rendimento. Não é não é um CDB, não é ações, não Até é porque- LCA, LCI, não. Perfeito. Mas ele Não é uma assessoria financeira, como a gente disse desde o início da nossa conversa aqui. Exatamente. Mas ele agora explica então esse detalhe aí melhor. E aí, dentro desse determinado tempo que você paga, se em nenhum momento você utilizou nenhuma cobertura, pô, a vida é perfeita, né? Porque todo mundo quer pagar para não ser beneficiado. É um negócio louco. É um negócio louco, mas é assim que funciona. É assim, ter para não precisar usar. Aí, você tem essa possibilidade de resgatar com um pequeno rendimento, né, que é Que vai acompanhar que vai os níveis acompanhando inflacionários, IPCA, pelo menos. mais aí. um percentual, 2% lá, ao ano. Você pode pegar essa reserva técnica que a gente chama. E aí você fala, nossa, mas que interessante. Mas por que isso? Porque automaticamente, se eu vivi uma vida tranquila, eu não precisei usufruir do benefício do seguro o qual eu paguei, nada mais que justo que uma parte de tudo que eu paguei eu possa reinserir na economia. Porque eu vou estar geralmente na melhor idade ali, eu vou estar geralmente numa idade que eu busco a tranquilidade, a perenidade. Eu pego aquilo, falo, poxa, tá tudo estruturado, eu já estou planejadinho, a Adalberto já veio aqui, já desenhou tudo, deu tudo certo. Né? Pô, eu tô com uma reserva técnica aqui, eu vou usar para mim. Eu vou usar para viajar, eu vou usar para curtir a vida, eu vou usar para complementar a minha renda. Vou usar para continuar inserido na economia. E isso é importante. Aí você pega e você tem, além de você ter uma proteção durante todo esse curso, você constitui também uma reserva técnica. Que você pode ter o uso disso no futuro. Isso é importantíssimo. Bem importante. Bom, dos cenários que eu te propus aqui agora, eu vou propor um cenário final, porque senão a gente ficaria aqui simulando Cada muitas história coisas. de cenário. Muitas coisas. Mas eu vou me utilizar aqui como uma opção. Então eu tenho 50 anos de idade, sou casado, tenho filho, tenho uma pequena empresa, uma produtora de vídeo e tal. E vamos lá. Então, se hoje eu quisesse fazer uma contratação do Adalberto para planejar, então, as minhas seguranças de vida e também almejando essa capitalização. Posso chamar de uma poupança forçada? Pode, uma reserva. Uma forma, né? Porque cada um tem as suas formas de poupar ou não, mas o brasileiro aí também, estou generalizando bastante, porque tem muitas exceções e sabemos que tem. Mas, às vezes, a pessoa precisa de um compromisso, né? Havendo um compromisso de pagar algo, ela consegue guardar. Exatamente. Então, tem pessoas que precisam têm essa necessidade. E quando enxergam dessa forma, funciona bem, né? Porque elas também conseguem poupar. Gera disciplina, né? Gera disciplina. Então, por exemplo, na minha idade, muito rapidamente, claro que essa análise ela depende de N fatores, como você já explicou. Mas você teria um produto para me atender? Com certeza. Primeiramente, eu estruturaria uma base vitalícia, ao qual você pudesse usufruir no futuro, porque a gente acredita que nada disso vai precisar ser utilizado em vida. Mas eu sou muito tranquilo para lidar com isso. Eu prefiro lidar com a realidade do que ser surpreendido por ela depois. Com certeza. Isso é o mais importante. Estruturaria uma cobertura de doenças graves. Isso é muito importante, né? Que cobre todos os tipos de AVC, infarto, câncer, doenças de memória, todas doenças graves mesmo. Doenças graves mesmo, né? Não é qualquer gripe, é doença grave. Claro. Né? Cirurgia é muito importante. Hoje você tem um trabalho que depende de você. Né? Se você precisar passar por uma cirurgia, às vezes você não pode. O seu tempo de recuperação é 30, 60 dias. Vai saber o que mais. Né? Exatamente. Uma cobertura de cirurgia justamente para te manter, caso aconteça alguma coisa, dentro dessa você a par com seus compromissos. Né? E é muito importante isso. A gente não paga tratamento, não paga cirurgia, a gente paga dinheiro, a gente paga recurso. O que você faz com o recurso? Aí
Tô com cirurgia, vou viajar. Bom, daí a minha parte eu fiz, eu te dei o cheque. Você estava assegurado para essa finalidade. A partir daí, depois você se vira. Não vai reclamar da empresa que não te repôs o... É o que eu falo, a gente dá sugestão, né? A gente tem que entender os porquês das coisas. Uma invalidez parcial é muito importante. Uma invalidez parcial por acidente, porque o que te tira a capacidade de fazer de fato o seu trabalho, né? Imagine, uma invalidez, uma perda de uma visão, né? uma perda de um movimento, algo que te traga necessidade de adaptação. Né, para chegar até aqui, eu subi escada. Imagine se você fica numa situação... Uma condição que não pode, então, né? Uma cobertura dessa. Uma cobertura, até a própria de quebra de ossos é muito importante também. Então, fora isso, aí tem as coberturas estruturais para falecimento mesmo. Porque você tem patrimônio, você tem casa, você tem para quem deixar. Estruturar isso daí de forma inteligente é importante. E aí a gente entra no quê? O que você quer do seu futuro. Aí, tendo todo esse desenvolvimento de conversa, a gente entende o que é realmente necessário proteger do seu futuro. O que o Robson quer ser daqui 10, 20 anos? Como que o Robson quer estar? E em cima disso, a gente se pauta para o futuro nessa parte. Acho que isso que é o mais importante. Legal, bacana. E aí, claro, eu não vou pedir... Não seria, talvez, a gente correta falar de valores, porque, como você já explicou, tudo é muito personalizado. Vai do quanto a pessoa ganha por mês, do quanto ela tem a proteger, das expectativas de vida e de sonhos e de desejos e tal, tá? Mas só para também não deixar um vazio, Adalberto, né? Para a gente falar assim, a partir de quanto estaria dentro da tua área de atuação, dentro dos valores que você fala, a partir de quanto você já consegue ofertar uma proteção legal, daí já, né? Fazendo um mix aí de proteções, e também a pessoa conseguir deste valor capitalizar e guardar para sua reserva técnica. Você tem um valor assim bem genérico, tá? Bem genérico, só para não ficar um vazio, né? Porque senão as pessoas falam assim, mas o quanto isso pode custar? É claro que o quanto pode custar nós vamos deixar na descrição aqui. E aí você pode fazer o contato com a Adalberto, que atende Araçariguama, São Roque. Você é de Sorocaba, Sou né, de Sorocaba. Mas eu tenho bastante interação com Araçariguama e São Roque. Tenho muitos clientes aqui. Você está na região quase que semanalmente. Semanalmente aqui, né? Eu estou aqui ou em São Roque. Eu estou sempre por aqui. É um colado no outro. É um aqui, colado, né? Aqui. Então é uma área que ele atende, né, a nossa região aqui. Então quem depois quiser, nós vamos deixar na descrição os seus contatos, redes sociais e tudo mais aí, né? Um grande prazer em ter um bate-papo. Eu falo, a minha reunião é um bate-papo. Não vou chegar nada, vendendo. Não, é bate-papo. É entender necessidades, entender contexto. Né? E muitas vezes auxiliar a pessoa por caminhos. O que ela está fazendo, às vezes, que não está, às vezes, sobrando dinheiro. E isso acontece, viu? Porque... Sim. Às vezes o que é essencial a pessoa não está vendo, né? E está gastando, às vezes, com supérfluo. Entra a fase de uma consultoria. É uma consultoria. Mas é importante ter essa visão. Claro. É igual, volto para o nutricionista. Ninguém quer emagrecer comendo torresmo, bebendo cerveja todo dia. Não vai dar. Como? Não vai dar. A gente tem que entrar, mudar alguns hábitos e criar disciplina, né? Verdade. Mas falando de preço hoje, se a gente for falar de preço, existe planos desde R$250 até o céu é o limite. Tá. Mas tudo vai de acordo com o cenário, com tudo, né? Tá. Então tem sim os bem baratinhos e tem os mais complexos tá. Que vai ter um monte de variável para gerar, né, esse preço final. Tá. Mas o mais importante é o quê? É entender a necessidade e a pessoa querer. Porque o preço, eu sempre falo para todos os meus clientes, o preço tem que ser detalhe nesse resumo todo. O preço ele não pode ser condicionante pro eu quero. Tá. Né? Porque senão não faz sentido o trabalho. Tem que fazer sentido o planejamento. Fez sentido? A gente entende o que é preciso para caber dentro do orçamento do cliente. A gente vai entregar o melhor que a gente pode em cima disso. Tá. Então hoje nós estamos em fevereiro de 2025, né? Porque depois o conteúdo fica na internet, né? Ele fica meio que atemporal, né? Ele vai então dentro do que você está trabalhando, dentro do seu perfil de negócios, a partir de R$250 você já começa a ter aí um pequeno planejamento e o céu é o limite. Mas um negócio bem interessante, Adalberto, não só pelo fato de eu te conhecer, né? Claro. E saber da sua credibilidade também, né? A importância de um profissional da área como você, que é de fazer análise de perfil. Você já citou, vamos deixar num primeiro momento de lado
o valor, vamos entender a necessidade. Acho que isso é fundamental. Você não está indo vender qualquer coisa, você está indo ofertar aquilo que é o objetivo de atender bem, de atender o que a pessoa precisa, né? Não é, ou seja, não é gastar dinheiro dentro da cobertura mesmo, né? Exato. Às vezes por numa cobertura que nem é tão relevante, você vai estar pondo um dinheiro lá. Exatamente. E trazendo, ou seja, é dimensionando ao que é a persona mesmo, né? Exatamente. Voltado para a persona. O meu primeiro papel, né, que eu tenho para mim mesmo de propósito, a primeira parte é conscientizar e depois desenvolver um plano inteligente. E isso são os papéis principais. Agora, a parte de contratação, tudo, aí eu venho para a minha parte ética, né? Que daí é a ética profissional que a gente fala. E aí eu faço um paralelo também com os produtos de prateleira. Né? Eu falo assim, pô, você tem um produto de prateleira lá, que pode até ter uma cobertura lá de invalidez, alguma coisa do tipo. Aconteceu, mas aconteceu num sábado à noite. E aí? E aí, é 0800 de banco? É 0800 seguradora comum, né? Tem um especialista que vai fazer toda essa parte burocrática, que vai atrás. Eu preciso de um laudo. Tem um especialista que vai procurar o médico para entender o laudo, para entender o problema, que domina as condições gerais de tudo aquilo que está no seu seguro, na sua pólice. É essa a importância de ter um profissional adequado. Um profissional que é especialista, não só no desenvolvimento do plano, mas na execução. Porque é uma coisa que eu brinco com todos. O meu trabalho começa quando o BO acontece. Porque falar de seguro é gostoso, fazer um planejamento é gostoso, fazer a pólice é gostoso, mas eu entro em ação de fato quando acontece algum imprevisto. Tá. E é ali que vai ser o diferencial realmente para o cliente. Porque o cliente ele não vai ter só uma pólice que cobre, ele vai ter todo um meio campo trabalhado por mim, pelos meus assistentes, e é dessa forma como a gente trabalha. Fala, é a mesma coisa, são especialistas. Né? Um advogado vai ter a especialidade, e eu sou especialista não só em desenvolvimento, mas também em execução, né, de todo esse plano que a gente projetou. Isso é muito importante. Bacana. Eu vou citar 2 exemplos aqui que me veio à memória agora, que foram realidades que eu passei, né? Felizmente não tive maiores problemas porque acabou se resolvendo. Mas em dado momento eu tive seguro do meu carro, que não é o nosso assunto aqui, mas é só para a gente ter um exemplo, né? Eu tive o meu seguro de carro com uma instituição bancária. E foi uma experiência da qual eu vivi que eu nunca mais desejei, embora não tive o problema, felizmente, né? E qual foi, Adalberto? O seguro venceu. E por uma questão administrativa, burocrática, ninguém fez contato comigo e eu também não estava preocupado com isso, né? Quando você confia que quem está lhe prestando esse serviço é que vai cuidar dessa parte. E quando eu me dei conta que eu falei, nossa, deixa eu ver como é que está o seguro do meu carro. Eu tinha vencido há mais de 2 meses e eu estava sem seguro do meu carro, sem apólice, sem nenhuma cobertura. A partir daí, eu falei, banco me atende para outras coisas e me atende mesmo. Não, né? Mas sim, nesta eu entendi que ele já não me atendia. E foi uma exceção, porque em outras, de uma vida toda, foi um único caso, né? De um momento pontual e outro, né? Sempre tem 2 carros em casa, o meu, da minha esposa, e o outro era com a companhia, com a seguradora, uma profissional de seguros, que sempre nos atendeu ali, etc, etc. E aí teve um dado momento que eu precisei acionar o seguro, uma outra situação, uma outra história, e felizmente foi com esta profissional, que ela me atendeu, ela fez toda a gestão daquele sinistro, né? Não era nada tão grave, mas enfim, houve a necessidade desta assessoria para que me atendesse. Pelo que você acabou de explicar aqui agora, o teu papel é justamente prestar esta assessoria de ponta a ponta. É isso, Adalberto? Seja mais... explique melhor isso daí. Enquanto você tem no mercado como os produtos que se renovam, e pode acontecer isso, o produto não se renovar, estou falando para seguro de vida, ou se renovar de maneira completamente errada, adversa, existe, apesar de ser um seguro vitalício, o que eu ofereço, que não passa por renovação, você tem quantos anos hoje mesmo? 50. 50. Se você fizer um plano hoje, quando você tiver 56, você vai estar pagando pelo Robson de 50. É outra vantagem importante também. Mas isso não quer dizer que eu não vou acompanhar esse seu planejamento. Por quê? Da mesma forma que os eventos da nossa vida são dinâmicos, a nossa vida é dinâmica. O Robson de hoje tem uma condição
específica financeira diferente do Robson de 5 anos atrás. Então, apesar de eu planejar 10 anos à frente, 20 anos à frente, esse plano ele não passa por renovação, ele passa por revisão. E é revisão mesmo, é revisão de ter a mesma conversa, entender como está a vida, como estão os cenários. Continua os mesmos cenários? Então não vamos mexer em nada. Porque o foco é o cenário do cliente. Correto. Agora não, mudou o cenário. Eu tenho mais um patrimônio, eu tenho mais um custo, eu tenho mais... O meu custo de vida aumentou. A gente tem que rever, sim. A gente tem que rever, sim, acoplar aquilo que é importante. Então, o meu papel é estar lado a lado com o cliente em todos os momentos necessários, onde vai ter diretamente aí uma mudança de curso. Ou não. Mas é estar revisando constantemente, é estar junto com o cliente. E fazer todo esse meio campo, de ponta a ponta, igual você falou. Uma assessoria conjunta. O cliente ergue a mão, estou lá para entender todas as dúvidas, tudo, e esclarecer. Ergueu a mão, precisou, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, legal. O legal da Prudential é que hoje ela é a maior seguradora individual do Brasil. É uma das maiores do mundo, né? Considerada a mais ética dentro do mercado, justamente por causa de todo esse modelo de negócio que a gente fornece para o cliente. Mas no Brasil, ela é a seguradora que mais paga benefício. E é a que mais paga benefício em vida também. Então, ela tem um emblema muito bom nisso. E o que traz isso não é o fato de quanto por cento de share de mercado, porque a gente tem 25% de share de mercado. Mas é porque o nosso trabalho é bem feito. Nosso trabalho é bem... Aquilo que eu forneço, eu garanto. Né? E a partir do momento que eu garanto, eu acompanho. Isso é meu papel. Então, eu tenho uma satisfação enorme de falar isso, porque é um trabalho sólido. E eu gosto disso. Isso é muito importante. Todas as áreas, todas, sem exceção, precisam de credibilidade e solidez. Mas essa é uma, assim, justamente você está confiando, exatamente, abre aspas, a sua vida ou o seu futuro. E aí, se você chegar num momento e não tiver o recurso que você programou para ter, seria terrível. Lascou, né? Então, a credibilidade, a solidez é fundamental. Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante. Né? Por isso que eu falo, é muito importante buscar especialista. É muito importante. Então, Beto, a gente vai chegando no fim do nosso bate-papo aqui. É um bate-papo delicioso, maravilhoso, muito, acho que esclarecedor e também de tratar o assunto com realidade, né? A gente precisa, quem não tem ainda, né, eu vou chamar de maturidade, e não estou aqui provocando ninguém de forma nenhuma, mas quanto mais a gente aprende a lidar com a realidade e tudo que as vertentes que giram ali ao redor são possíveis de acontecer, é melhor para cada um de nós, porque a gente, né, cada um consegue se programar e se planejar para isso. E esse é o tema da nosso encontro aqui, é o planejamento mesmo, né? Exatamente. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais, tocasse o tempo totalmente livre aí, né? Mas que você fizesse aí um fechamento de até algum ponto que nós não falamos. Se houve aí, por favor, né? Fique à vontade. Se eu ficar à vontade aqui, eu vou ficar 2 horas falando aqui de assuntos aleatórios até, né? Mas o que eu acho que é muito importante é tomada de decisão, sabe? Eu acho que o que você falou de maturidade é muito importante, porque a maturidade, eu acredito que quando você está maduro, você sabe tomar as decisões adequadas e fazer as escolhas adequadas, pensando naquilo que se quer. Então, primeiro ponto, o que eu quero? O que eu quero lá na frente? Isso é um ponto que eu acho que toda pessoa deveria ter. É meio filosófico? mas é importante. Daí você centraliza você entende a sua importância para você mesmo. E que essa importância, ela pega uma área ali de familiares, de tudo, de pessoas conhecidas. Então, ela ocupa espaço, essa importância. Então, lá, primeira coisa, decisão. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu futuro? Independente do que seja, mas é importante saber o que se quer. Depois, um outro ponto importante, não postergar decisões importantes, não postergar escolhas importantes. Se você descobre você descobre o que é essencial para você, é importante você descobrir o que é fundamental para que esse essencial você tenha para o resto da vida. E o fundamental muitas vezes vai morar em conversas como a nossa, em planejamento, em estruturação, em projetos. Descobrir o que é fundamental, aí eu vou descobrir o que é necessário, obviamente, e tomar as escolhas adequadas. Postergar as escolhas essenciais, as escolhas necessárias são
é muito complexo, porque você gera problemas lá no futuro. Eu tenho uma frase que é muito... Eu não lembro nem quem fez isso, essa frase, mas não é minha, mas eu gosto de falar. Que só existe o emergencial porque o prioritário foi negligenciado em algum momento. E é um fato, é um fato. Tudo aquilo que você sabe que é prioritário, você postergou, deixou a porta aberta. O futuro chega. E o futuro, infelizmente, ele vai lembrar que você não fez aquilo. E não adianta, e não tem como fugir. Ali você vai ter que lidar com emergência. E ali você vai ter que escolher na emergência o que você não escolheu lá atrás. E aí as escolhas, você não vai ter muita opção. Você não tem mais o controle que você teve em outra hora lá. Exatamente. Você não tem o controle mais de previsibilidade, você não tem mais o controle. E aí as escolhas custam caro, e não falo só caro monetariamente, né? Mas custam caro aqui, emocionalmente. Também, né? Então, isso é muito complexo. Então, eu acho que para quem tem preocupação futura e começa a deixar coisas na frente para tirar isso do foco, eu acho que se a pessoa tem essa percepção, esse lapso, conversa comigo. Porque às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez e não consegue, porque é muita coisa para resolver. Mas aí, putz, não é melhor você ter um especialista que vai te indicar um caminho, que vai te esclarecer e colocar uma linha para ser seguida, que é muito simples. Então é muito mais fácil. Então pede ajuda de profissionais de todas as áreas, mas peça ajuda, né? Ergue a mão e me chama para bater um papo, tomar um café. Eu acho que isso que é o mais importante aqui, eu acho que o recado é esse. Legal, Adalberto, sensacional, muito obrigado. E só, né, antes de finalizar, eu achei muito bacana essa sua última fala, quando você faz a provocação no bom sentido de onde é que você quer chegar, né? E isso, embora o assunto foi aqui a segurança, nos prevenir e etc., mas essa pergunta óbvio que ninguém aqui escolhe ficar doente, nem escolhe ter problema. A pergunta é exatamente o contrário disso tudo. Exatamente. É o que você pretende de bom para a sua vida, é o que você pretende de felicidade, é o que você pretende de prosperidade. Perfeitamente. E aí você oferta a segurança para que... Eu garanto que isso vai acontecer. Que legal. E isso é um fato, eu garanto mesmo. É isso aí, pessoal. Nós estamos encerrando aqui mais um Falando Sobre. Agradeço mais uma vez ao Adalberto pela feliz visita que fez aqui pra gente. Um assunto bem legal. E eu reforço, se você considerou esse conteúdo importante para você ou para outras pessoas, não deixe de compartilhar e esse programa vai fazer também o seu papel aí para a sociedade. Um forte abraço. Perfeito. A todos. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Tchau, tchau.